E aí, galerinha, beleza? Bora para mais uma aula aqui. Agora eu vou falar um pouco sobre pesquisa sensível ao custo, que é o Cost Sensitive Search. É o seguinte, se alguém souber qualquer outro nome disso daí, me avisa, porque eu tive que fazer uma tradução a Google Translate aqui, porque da onde eu estou vendo as aulas, que inclusive eu estou usando como fonte dessas daqui, eu não achei em português. Então vamos que vamos. Então é o seguinte, quando nós estamos falando sobre busca, pelo menos as que eu falei até agora, que foi busca em profundidade, busca em largura, busca em profundidade iterativa e todas essas, pelo menos não nos exemplos que eu dei, eu não levei em consideração o custo de cada um. Como assim o custo? Para eu poder me locomover, vamos considerar assim, de um lado para o outro, numa busca, pelo menos as que eu falei até agora, eu não levei em conta quanto que eu vou gastar para poder ir para um lado para o outro. Mas como assim? Gastar de gasolina? Gastar... Não, esse custo que a gente coloca na hora que a gente faz a pesquisa é o custo referente à aplicação que a gente está fazendo. Como assim? Se eu estou falando sobre um agente que ele tem que, por exemplo, da cidade A até a cidade X, ok? Ele vai passar por vários pontos. Tem vários pontos para poder chegar em determinado local que é o X. Só que para cada ponto da cidade, ou para cada cidade que ele for passar, ele tem um determinado custo. Ok? Blá blá blá, esquece a cheia. Ele tem um determinado custo. Então, se eu fosse para ir para, sei lá, para ir para uma determinada cidade, eu pego qual? Eu pego Fernandinhos ou eu pego Dutra? Se eu for para seguir para o interior de São Paulo, por exemplo, eu vou pegar Anchieta, eu vou pegar Imigrantes, vou pegar Dutra, vou pegar Castelo Branco, sabe? Para cada canto que você for ter que ir, existe um determinado caminho. E este caminho e este custo vai ser de acordo com a aplicação que você está fazendo. Ok? Por isso que, como um outro exemplo, sei lá, se você está fazendo uma busca dentro de um site, sei lá, no G1, por exemplo, eu quero chegar até determinado outro site. Eu posso considerar que os links que estão aqui dentro do G1 custa 1. Ou seja, se tiver o domínio G1 do link.com barra blá blá blá, eu considero como 1. Aí, sei lá, se aparecer um machopeludo.com, eu posso considerar ele como 5, por exemplo. Eu não quero que ele saia. Pode ser que exista a possibilidade do que o que eu quero esteja em outro site, mas eu considero que pelo menos no custo ele está aqui. É lógico, isso também dependendo, pode ser considerado uma heurística também, né? Uma heurística, mas eu estou considerando somente o custo que você vai colocar dentro da aplicação, no ambiente ao qual você está desenhando. É lógico que isso equivale muito mais a um ambiente, né? Então, eu não invento distância, por exemplo, daqui até Sorocaba. Daqui da minha casa até Sorocaba é uma determinada distância, só que dependendo da rota que eu for, sai daqui de Guarulhos até Sorocaba, sei lá, pela Dutra é uma rota, pela Castelo Branco é outra rota, e cada uma vai ter um custo diferente. Ok? Espero que tenha entendido essa parte de custo na parte de expansão. Agora, vamos falar aqui de pesquisa sensível ao custo. O que é? Toda vez que nós formos fazer uma expansão, então quer dizer o quê? Vamos mudar de nó para poder expandir ele e colocar o que tem dele nas margens, né? A gente sempre vai verificar o que está à margem do nó. Eu somente vou expandir aquela que tiver o menor custo. Beleza? Então vamos lá. Eu vou priorizar o que tem menor custo. Dane-se o custo total. O custo uniforme eu vou falar na próxima aula. Então vamos lá. Vou começar aqui pelo S e eu tenho que chegar no F. Começa aqui, tem que chegar aqui. Beleza? Então vamos lá. Qual que é o custo para eu poder expandir o S? Pelo menos nesse caso nenhum, porque eu preciso saber quais são os nós que estão à margem dele, porque senão eu não vou conseguir para lugar nenhum, ok? Então, vamos considerar que isso daqui seja custo zero para poder expandir. Então, eu expandi, eu vou fazer aqui no outro, vou colocar essa bolinha vermelha, para poder significar que eu expandi esse bendito. Então, vou abrir aqui os outros dois, que vai ser a letra A, e aqui eu vou colocar a letra B, ok? Só que agora, para eu poder expandir, vai ter um determinado custo. Para eu expandir o A, eu preciso de 3. E para eu expandir o B, o custo é 1.
Então, qual que é o mais barato? O mais barato é o 1. Então, eu vou expandir o 1 e vou colocar, neste caso, que é o D, aqui a margem. Ok? D. E o custo para poder expandir o D é de 15. Ok? Então, entre 15, que é o daqui, para 3, é bem melhor. Não é nem bem melhor. Porque a gente está trabalhando agora que a pesquisa sensível ao custo, o custo é o menor. Então, eu vou no 3. Quais são os filhos que o 3 tem, que neste caso é o A? Quais são os filhos? Ele tem o C, ok? Está tremendo aqui um pouco, não sei porquê. Ele tem o C ao custo de 2 e ele tem o G, ok? Ao custo de 1. Ok, qual que é o menor? E aqui eu já expandi. Qual que é o menor para poder chegar lá? O menor é o G. O menor para poder chegar lá não, desculpa. Qual que é o menor custo que está na margem, que está na borda? Que está na borda é só esse daqui agora. Ó. São os que não estão expandidos. São esses daqui. Ok? Mesmo os que estão lá no fundo esquecidos, eles estando na borda, eles estando à margem, eles também são considerados para expansão. Só que de acordo com o custo deles. Então, o G é mais barato, eu expando o G. E quais são os filhos do G? O filho do G, o único que tem aqui é o H. H ao custo de 5. Qual que é menor? 2, 5 ou 15? 2. Então, eu vou expandir ele aqui. Ok? Não preciso colocar setinha. Eu vou expandir o C e vai abrir aqui o E. E neste caso, E vai ter o custo 2. Ok? Então, qual que é o menor aqui? E aqui o C eu também já expandi. Qual que é o menor? 2, 5 ou 15? Menor, como já está aqui dito, é o E. Então, eu vou expandir o E. Ok? E quais são os custos e quais são os filhos que o E expande? O E ele expande o D ao custo de 9. O E ele tem o F. Ok? Ele tem o F ao custo de 6. Qual que é o menor custo que tem aqui? O menor que tem aqui, neste caso, é o H. 5, 6, 9, 15, menor é o H. Então, eu vou expandir o H também. Expandindo o H, quais são os que ele tem? Ele tem o C ao custo de 2, ao custo de 10. Ele tem o E ao custo de 2. E o H eu já expandi. Ao custo de 2, o E ele tem ao custo de 2 e o D ao custo de 9. Veja que o dele também está aqui desse lado. Ok? Então, por exemplo, aqui do E, ele também está aqui desse lado. Eu estou errando, não expande o D não. Estou viajando na abobrinha, não expande o D. Somente eu estou indo do H, então o único que tem é o C e o E. Que é o C ao custo de 10 e o E ao custo de 11. Deixa eu colocar de outra cor para não confundir. C ao custo de 11 aqui. Beleza? Então vamos lá. Quais estão à margem? Estão à margem este D, este C, este E, que é o custo de 11, o F e o D. Veja que o F ele já estava na margem na hora que eu expandi o H. O F ele já estava. O F é o desafio, o F é o total. Só que o problema é, na hora que nós estamos expandindo o menor. Então, tanto faz, o menor ele já está quase ali, o objetivo já está do lado, só que ele é o maior da situação. Então, neste caso, qual que é que nós vamos expandir? O 9, o 6, o 11, o 10 ou 15. Neste caso é o F. E aí, chegamos ao objetivo. Beleza? Deixa eu só ver só qual que é o tamanho que está. Aqui eu acho que já passou dos 5 minutos. Nossa, já está quase 10 minutos. Vou parar por enquanto aqui a pesquisa sensível. Na próxima eu cito mais exemplos. Beleza? Até mais!